Olá, tudo bem? Meu nome é Iron e eu vim aqui para compartilhar como tem sido o meu processo com a compostagem doméstica. Eu estou fazendo há pouco tempo, há um mês mais ou menos, mas durante esse um mês eu tive bastante dúvida e muita gente me ajudou, muita gente tirou dúvidas, foi super solícito comigo e me ajudou nesse processo, né? Então eu achei justo compartilhar também, passar para frente essas informações, né, que me passaram com tanto carinho, né, com tanta é, paciência e empatia, né. É, e durante esse um mês também eu me surpreendo cada vez mais, eu me surpreendi várias vezes assim com a quantidade de, de coisa, né, de resíduo que eu deixo de colocar na coleta no lixo comum, né, para o coletor levar para os aterros, para os lixões e tal. Percebi quanto que do meu resíduo é matéria orgânica, né, que a gente considerava como lixo e agora vai para composteira, né? Então eu tenho me surpreendido bastante assim com esse processo e com os meus hábitos, né, no dia a dia, e com a maneira como nós lidamos, como eu lidava, né, com o nosso lixo, né. É, e então esse vídeo ele é um incentivo para que você adote essa prática, para que você pense sobre isso, né? Para que você pense sobre o que você faz com o seu lixo, né? Eu acho que deveria ser uma, eu acho não, que é uma deveria não, que é, né, uma responsabilidade de cada um cuidar do resíduo que gera e que joga a esmo aí, né, para fora de casa. Tem a sensação de que depois que o coletor leva, sai, né, para algum lugar, mas na verdade não sai, você só muda de lugar, né? Você tira da frente da sua casa e leva para um aterro um resíduo que poderia ser um adubo, um fertilizante, vira um veneno para o meio ambiente, né? Então eu acredito que é de suma importância a gente pensar sobre a maneira como nós lidamos com aquilo que a gente gera e despeja aí no mundo, né? Não só para os outros seres vivos, mas para as próximas gerações também, né? Então, assim, aqui não é um canal, eu não sou um youtuber, então você não precisa dar joinha, dar like, se inscrever, ativar sininho para receber notificações, nem nada disso, né? A única intenção minha é que você compartilhe e pratique essa ideia da compostagem doméstica com o maior número de pessoas que você puder. Não precisa nem ser esse vídeo, tem vários outros canais e pessoas falando sobre isso, até melhores do que eu. Então compartilhe e pense sobre isso, esse é o meu objetivo. Não só pense, pratique, né? Repense a maneira como você lida com o seu lixo, com o seu resíduo. E desconfie de tudo que eu vou falar, porque essa é a minha experiência, aquilo que eu pude absorver de todos que me ensinaram, de tudo que eu pude perceber fazendo o processo. Pesquise, duvide, e refute aí nos comentários, vamos falar sobre. O importante é levantar essa reflexão e essa discussão, que eu acredito que é importante. Eu penso que nunca é tarde para a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, mas esse assunto talvez pode ser tarde para reverter se a gente não falar e não praticar em cima dele, que é essa questão ambiental, né? Então, minha aspiração é essa, que eu te provoque a pensar e agir diante disso. Já aviso que esse vídeo vai ficar longo, né? Já deu 4 minutos e eu não falei nada ainda do processo, mas eu espero que até aqui, pelo menos, você reflita sobre isso, mesmo que você não veja esse vídeo até o final, né? Bom, a compostagem ela é um processo de decomposição da matéria orgânica de uma maneira condicionada. Então você cria condições para que aquela matéria seja decomposta de uma maneira saudável para aquele ecossistema, né? Para aquele meio e para que aquele resíduo vire algo benéfico ao meio ambiente, né? Então, para mim, a compostagem é basicamente isso. E a compostagem doméstica
ela, no meu caso, eu faço a vermicompostagem, que é uma compostagem feita por ação, né, por intermédio direto das minhocas. Nesse caso, são as minhocas californianas, elas são muito usadas na vermicompostagem doméstica e são muito indicadas porque são uma espécie que se alimenta bastante, em grande quantidade e em uma velocidade também maior do que as outras minhocas, e ela se reproduz bem rápido, assim, até uma curiosidade, pode ser que eu esteja errado, mas parece que a cada 3 dias ela se reproduz em 3 ovos, né? Ela coloca 3 ovos e esses ovos, esses filhotes demoram em média 1 mês para virar adulto. Então, tipo, é como se uma minhoca a cada mês ela se triplicasse, né? Então ela se reproduz numa velocidade rápida e se alimenta bastante também. E é uma minhoca mais calma, né, para ter em casa, assim, ela não fica tentando fugir, ela é mais tranquila, né? E eu costumo usar umas analogias, assim, umas metáforas para exemplificar cuidar das minhocas, de uma vermicompostagem, né, da composteira ou do minhocário, como algumas pessoas chamam, é como se fosse cuidar de pets, né, como se fosse cuidar de um animal assim que a gente está acostumado, tipo um gato, um cachorro, né? É como se o nosso gato, por exemplo, ele comesse o nosso resto da cozinha, a nossa sobra da cozinha ali de matéria orgânica, e a gente pudesse usar as fezes dele, o xixi dele, como fertilizante para as plantas. Então é basicamente isso que as minhocas fazem. Você alimenta elas, né, para que elas gerem ali o humus e o biofertilizante, né? O biofertilizante não só da urina delas, né, mas o próprio suco ali do material, ele gera o biofertilizante, né? E assim como os pets comuns têm cuidados especiais, levar no veterinário, banho de tosa, enfim, brincar, levar para passear, né? As minhocas também têm suas particularidades, né? Mas quando você para pensar no dia a dia, não tem nenhuma interferência, nenhuma intervenção negativa no dia a dia. Vira uma prática comum, como você cuida dos outros animais. Por isso que eu acho que é como se fosse cuidar de pets, assim, né? Uma outra coisa também que eu percebo é que só tem pontos positivos em fazer esse processo. Se tiver algum ponto negativo na compostagem doméstica ou na vermicompostagem ou alguma coisa correlata, se você souber, por favor, fale, porque até agora não vi ninguém colocando pontos positivos e negativos, porque só tem pontos positivos nesse processo, né, de reutilização da matéria orgânica e nesse ecossistema todo, que só tem benefícios para esses seres vivos todos que estão envolvidos ali, né? Uma outra analogia também que eu uso que é como se fosse um RPG de minhocas, né? A vermicompostagem, assim, né? Eu até brinco, porque você tem que dar alimentos para essas minhocas e protegê-las, né? Suprir essas minhocas com as necessidades básicas e protegê-las de invasores, protegê-las de condições climáticas adversas e tal, para que o reino delas cresça e você conquiste o maior número de terras possíveis, assim. Então é um RPG de minhocas na prática ali, né? E aí eu vou usar essa analogia, na verdade, para explicar passo a passo de como tem sido o processo e as percepções que eu tive, né? E as informações que me passaram de todas essas pessoas que eu falei e da própria observação mesmo da composteira, né? Bom, vamos começar pelos alimentos, então, né? Os alimentos existem coisas que categoricamente você pode e não pode colocar, mas é uma questão um pouco sensível, exige um pouco de tato ali, um pouco de feeling para perceber, para julgar, para avaliar, isso aqui pode ser saudável, isso aqui pode não ser, né? Para colocar na composteira. Por quê? É o alimento das minhocas, né? E as minhocas se alimentam pela pele delas, né? Então eu fico pensando assim, imagine você tá com fome e te jogarem numa piscina de pimenta, por exemplo, uma piscina de alho e cebola, né? Então, assim, é uma coisa meio óbvia, existem coisas muito fortes, muito ácidas que não são legais de colocar, né? Eu até tenho uma colinha aqui com essas coisas para eu não deixar faltar nada, né? Então, o que não pode colocar
são carnes. Inclusive, essa imagem aqui eu peguei da internet para colocar nesse balde. É super ilustrativa e autodidática, assim. É bem legal para saber aí, deixar bem visível o que pode e o que não pode, né? É, então você não pode colocar carne, óleos e temperos, líquidos. Temperos, no caso, eu colocaria pimenta principalmente, né? Líquidos em geral, papel higiênico, fezes de animais. O que você deve evitar é laticínios, alimentos cozidos e derivados, né, dos laticínios e tal. Flores e ervas medicinais e coisas assim, guardanapo engordurado, coisas assim também. E tem uma questão, uma outra coisa que não pode são limão também, né? Mas tem uma questão com os cítricos que existem controvérsias, assim. Tem pessoas que falam que você deve evitar e tem pessoas que falam que você não deve colocar, por exemplo, laranja e mexerica, né? No meu caso, me ensinaram ou me sugeriram, né, fazer a enzima cítrica ao invés de colocar na composteira. A enzima cítrica é uma solução que sai a partir da fermentação das cascas de frutas cítricas e que pode servir de base para fazer produto de limpeza, como desengordurante, desinfetante, até de higiene, parece que dá para você fazer shampoo e sabonete, coisas assim. Então eu estou separando frutas, os restos, né, as cascas de frutas cítricas para tentar fazer enzima cítrica. Então eu não coloco fruta cítrica na composteira nem em pequenas quantidades, né? Mas aí tem essa divergência, então eu não sei se depende de como está ali a acidez do solo, do humus e tal, do composto, ou se realmente não pode colocar, é de se avaliar e de ter essa poesia e tal, de analisar, né? Em relação aos alimentos ainda, e o que pode colocar é todo o resto, né? Então, tirando cebola, alho, né, que entra nos temperos ali, pimenta, essas coisas todas que eu falei, de resto você pode colocar praticamente tudo que a gente usa na cozinha comum. Então, talo, folha, polpa, caroço, semente, enfim, casca, né, de todas as frutas, legumes e verduras que a gente usa comumente assim na cozinha, né? Você pode colocar. Aí, falando dos alimentos agora assim, em relação ao recipiente que você pode usar para armazenar, que foi um problema que eu tive. É importante que esse recipiente tenha tampa e essa tampa vede bem o alimento que está ali dentro, né? Então, toma cuidado com isso. Se você for deixar na pia, por exemplo, como se fosse uma segunda lixeira, preste atenção se esse recipiente tem tampa e está bem vedado. Eu vou explicar o porquê. Se você pôr na geladeira, tem gente que coloca sem tampa, né? Eu já vi gente colocando sem tampa e não dá cheiro, realmente não tem problema colocar sem tampa. Mas se o recipiente tem tampa, usa tampa, né? Pelo menos não evita ali de qualquer contratempo ali, né? Uma coisa que eu indico é isso aqui, ó, pote de sorvete. Dependendo da quantidade de coisa que você produz, deixar ele do lado do lixinho ali é uma boa. Aí você vai, coloca as coisas aqui dentro e tampa direitinho e tal, e fica de boa. Uma outra coisa em relação aos alimentos é você picar. Pica bem tudo antes de colocar. Uma porque o pote rende mais, você consegue colocar mais coisa aqui dentro. E outra que facilita na decomposição, facilita na alimentação das minhocas. Ao invés de você colocar uma casca de banana inteira, de abacate inteiro, você pica tudo e coloca aqui dentro. Pensando também nessa questão das cascas, né, e de coisas inteiras, existem coisas que eu evito colocar por conta dessa facilidade aí do processo das minhocas. Então, por exemplo, caroço eu não coloco. Porque um caroço de manga, um caroço de abacate, por exemplo, elas não vão decompor. Tipo, quando você for tirar um humus e precisar daquela caixa, os caroços vão, né, vão estar inteiros lá. Então, tipo, não tem para que você colocar. Eu prefiro jogar num vaso direto e plantar, né, tentar fazer germinar ali direto, do que deixar lá na composteira ocupando espaço e elas não se alimentarem dele.
Às vezes até brota, já ouvi gente falar que brota, quando você joga lá na composteira, ele mesmo brota e depois você planta, né, em algum lugar, mas eu prefiro deixar secar ou colocar direto na composteira. Assim, o que eu penso é quanto mais picadas as coisas eu colocar lá, melhor para o resultado depois do composto, né? Inclusive casca de abacate, por exemplo, é capaz dela sair inteira depois. Então por isso que é importante você picar para tentar deixar o composto mais arenoso possível depois, né? Tinha uma outra coisa também que eu ia falar em relação a esse... em relação ao resultado depois, é importante pensar que ele é um fertilizante bom, mas existem coisas que às vezes ele não supre. Então, tudo depende do que você coloca para ter o resultado que você quer. Então, por exemplo, agora eu estou numa incógnita, assim, eu acho que eu vou comprar um saquinho de farinha de osso para colocar junto com o humus depois que eu tirar, porque não tem muita coisa que eu coloco lá que é rico em fósforo. Então eu vou ficar com essa deficiência na hora de adubar as plantas. Então eu tenho essa percepção, né? Se você souber ou alguém souber, tipo, se tem bastante fósforo suficiente no, no humus, me fala, porque para mim, a minha impressão é de que falta fósforo ali, então eu compraria um saquinho separado de farinha de osso, ou se eu pudesse fazer, eu faria farinha de osso para colocar no humus, né? Bom, uma outra coisa que vai na composteira, que é de suma importância, é a matéria seca. Até onde eu sei, até onde eu entendi, até onde me ensinaram, me falaram, né? A matéria seca ela dá um equilíbrio entre hidrogênio e gás carbônico, né? Então a matéria orgânica produz hidrogênio e a matéria seca produz gás carbônico e dá esse equilíbrio, né? Que ao meu entendimento tem a ver com a acidez também, o pH do composto. Me corrija se eu estiver errado, que eu também não tenho tanta certeza. Mas o que compõe a matéria seca, a maioria das pessoas coloca serragem, né? A serragem precisa de um cuidado para saber se ela tem se a madeira que deu origem, né, a essa serragem tem algum tipo de pesticida, algum veneno, alguma coisa assim, né? Eu não sei muito bem como saber isso, porque às vezes nem as serrarias, as marcenarias, né, ou as madeireiras, né, elas sabem exatamente a procedência dessa madeira. Às vezes elas compram, mas não sabem, né? Então eu não sei como saber isso. Assim, aqui eu peguei aqui perto de casa, parece que tá de boa, porque nenhuma minhoca tentou sair, enfim, tá rolando. Então eu acho que ela tá de boa. Uma coisa que é sugerido também é não usar muito o pó, evitar o pó da pó de serra, né, e tal. E usar a serragem grossa, porque ela deixa o composto mais arejado, né? Porque é um processo aeróbico, então precisa ali de oxigênio passando ali no meio. Então o pó ele iria compactar um pouco e ia dificultar até a locomoção talvez das minhocas. Então é importante pegar mais a matéria, a serragem grossa, né? Quando eu fui, eles até falaram que tinha pouca serragem grossa, tinha um pouco que eles estavam tirando na hora e eu misturei, peguei um pouco do pó e coloquei um pouco da serragem grossa e rolou legal. Inclusive, você pode misturar com outras coisas também, pelo menos eu tenho feito isso e tá rolando bem, que é folha seca, né? Folha seca, grama, para de grama e tal. Se estiver bem seco, também você pode usar no composto. Só tem que tomar cuidado que essas folhas não podem ter doença, não pode ter praga, que isso pode fazer mal para as minhocas e depois, inclusive, passar isso para as próximas plantas que você for adubar. Então, essas folhas secas precisam estar saudáveis, né? Para você colocar lá como matéria seca. Aí existe uma outra incógnita também, que são papéis, tipo jornal. Jornal acho que nem pode, mas eu vou explicar por quê. Mas papelão e folha sulfite, por exemplo, papel em geral. Por quê? Muita gente fala, eu acredito, né, que a tinta usada nas impressões em geral, elas são tóxicas para as minhocas, né? Então você não pode colocar esse material com tinta como matéria seca. E aí eu já vi
de tudo um pouco, assim, né? As opiniões divergem um pouco. Então, por exemplo, eu já vi gente que coloca a embalagem do pão, saco de pão picado direto lá. E na embalagem tem coisas escritas ali, tinta, e a pessoa coloca e parece que não faz mal, então não sei se aquela tinta não faz mal, ou se em pequena quantidade não faz mal, eu não sei. Eu já vi gente que quando foi colocar o papelão, tirou aquela parte que tem tinta, o papelão poliondas, né? Geralmente ele se consegue dividir ele. A pessoa tirou aquela parte que não tem a tinta e colocou picado só a parte pura, né? Então eu já vi isso também, né? E eu já ouvi falarem, né, que a folha sulfite ela é prejudicial porque no processo de clareamento dela eles usam cloro e isso também pode fazer mal para as minhocas. Então, assim, são várias opiniões a respeito dos papéis como matéria seca. Por via das dúvidas, eu sou bem seletivo no papel que eu vou usar como matéria seca e eu evito usar, inclusive. Mas o que eu coloquei, e parece que também não deu problema nenhum, é cartela de ovos, daquelas cartelas de carro de ovos que passa vendendo 30 ovos. Aquela cartela, o papelão dela é super cru, né, ao meu ver. Então eu não tem tinta, não tem nada a princípio, então eu pico bem ele e misturo com a serragem, com essas folhas secas e uso, né? Só para diminuir o volume na hora de separar os recicláveis, né? De fazer a coleta seletiva, então para diminuir volume eu uso na composteira, já que eu tenho essa opção, né? Agora em relação aos invasores, né? Lembra que na historinha do RPG eu falei que proteger dos invasores, né? Os invasores que eu já tive aqui foram as drosófilas, que são aquelas mosquinhas pequenininhas conhecida como mosca de fruta, mosca da banana e tal, aquela bem pequenininha. E é aí que está a importância, não só para as drosófilas, para evitar, mas como moscas em geral, mosca soldado, nunca tive aqui, mas a mosca soldado é um invasor também possível. E eu acho que a mosca soldado não é aquela mesma mosquito normal que a gente costuma ver, a mosca soldado parece que é outra. Mas enfim, para evitar esse tipo de moscas, de mosquito e afins, né? É que a gente precisa colocar a matéria orgânica num pote tampado, fechado, antes de ir para a composteira. Porque o que aconteceu comigo nas primeiras semanas, eu usei um pote que tinha fresta e aí eu levei ovos de drosófila para dentro da composteira e eles eclodiram e a composteira ficou cheia de larvinhas, aquelas pequenininhas de drosófila. Então é importante que o composto, o pote seja tampado, né? E eu já vou falar como evitar, porque aí eu já entro numa outra questão das condições climáticas, né? E formigas eu tive, mas foram a formiga faraó, são aquelas formigas de açúcar, aquelas bem pequenininhas, e eu ainda não sei se elas são uma ameaça. E o que eu estou tentando evitar é que elas façam formigueiro dentro, porque isso pode acontecer. Então eu estou tentando evitar, né, a presença delas ali, para que isso não aconteça, né? Outros invasores, mas que são benéficos, só em relação à formiga, eu sei que formiga cortadeira e algumas outras formigas maiores que são perigosas porque elas podem matar as minhocas, né? Em relação às drosófilas, esqueci de falar, por que elas são ruins? Em grande quantidade, elas começam a competir, não só a larvinha da drosófila, mas de mosca em geral, o bigato, conhecido como bigato, que é da mosca soldado. Esses invasores, em sua forma de larva, né, eles começam a disputar com as minhocas, eles começam a consumir o espaço e a matéria orgânica das minhocas e elas se sentem ameaçadas ali, né, e fogem, querem fugir, sair da caixa. Então, por isso que é bom controlar aí a quantidade delas, né? As formigas eu já falei e os outros, alguns né? Porque são vários outros invasores, mas que nem todos são maléficos, né? Por exemplo, os que são benéficos são os colêmbulos. Colêmbulos são ácaros, né? Se eu não me engano. E eles parecem tatu bolinhas, são achatadinhos com uns risquinhos, umas anteninhas, né?
E eles são bem miudinhos, tipo 1 milímetro, 2 milímetros, assim, esbranquiçado, meio champanhe, meio amarelado. E eles se procriam, tipo, eles se reproduzem muito. Tipo, minha composteira tá lotada, né? Lotada, lotada. Tipo, não dá pra ver tanto agora porque ela tá com a touca, não tá com a tampa. Mas quando você coloca a tampa, elas forram a parte de baixo da tampa, umas até saem pelos furinhos que tem respiradores, assim. E elas são benéficas, elas ajudam na decomposição, na fragmentação desse material e facilita a alimentação das minhocas e deixa esse composto mais arenoso também. E elas ficam sobretudo na parte de matéria seca, pelo que eu entendi, assim, elas gostam bastante daquela parte de cima ali, na superfície. Existe um outro também que parece um gergelim torrado, que é um besourinho bem pequenininho. Esse eu não vi muito ainda na minha, eu vi só um ou dois, eu acho, ou eles ficam no meio do composto, eu não sei. Mas eles são benéficos também, ajudam nesse mesmo rolê e tal. Se eu não me engano, eles se alimentam dos colêmbulos, não sei. Mas eles também não fazem mal e eles são meio douradinhos, assim, meio cobreados. Tem a minhoca branca, que é uma minhoca quase transparente, bem pequenininha, assim, que é prima das minhocas de jardim normais. Ela também é um indicativo de que o composto tá saudável, mas elas ficam lá no meio, assim. Eu só vi uma ou duas revirando o composto e tal. Não cheguei a ver muitas vezes, mas eu acredito que elas estejam ali, né? Caramujos são saudáveis, mas é preciso cuidado porque eles podem atacar plantas, então você tem que deixar a composteira longe do jardim e de plantas, de vasos, se tiver caramujos, né? Besouros e, se eu não me engano, percevejos também, esses bichinhos assim não fazem mal também para as minhocas. Até lacraia não faz mal para minhoca, mas tem que ter cuidado na hora de mexer porque elas são venenosas, né? E tem um outro que, se eu não me engano, é gongolo, não lembro o nome dele, mas é um nome bonito até. Que é o tal do piolho de cobra, né? O piolho de cobra também é benéfico, inclusive tem gente que faz a compostagem, a vermicompostagem só com esse piolho de cobra, e eles não fazem mal para as minhocas também. Que mais? O que eu lembro são esses, assim, que pode aparecer. Lesma, né, também, que é o mesmo esquema do caramujo, também não faz mal para composteira. E acho que são esses que são benéficos. Falando das condições climáticas, né, adversas e tal. Temperatura versus invasores, né? A temperatura, ela, pelo que eu percebi e tal, no manejo e pelo que a galera fala, ela influencia bastante na presença dos invasores, né? A temperatura e a umidade também. A umidade é importante, inclusive, para as minhocas, né? E um elemento que influencia muito nessa regulagem, nesse equilíbrio, é a matéria seca. A matéria seca ela influencia bastante na temperatura e na umidade. Existe uma outra coisa também que eu vou mostrar depois lá, nessa questão da temperatura e da umidade, né? Então, por exemplo, se você deixa o composto muito seco e quente, colocando muita matéria seca, por exemplo, você pode deixar suscetível às formigas. As formigas gostam e vão lá até fazer formigueiro, mas não é favorável às drosófilas, por exemplo, né? Elas não aparecem tanto se o composto está mais seco. Por outro lado, se ele está muito úmido, pode aparecer drosófila, mas não vai aparecer formiga. Então, pelo menos desses invasores que apareceram para mim, parece que são bem comuns também, pelo que a galera tem falado, estão diretamente relacionados aí com a umidade versus a temperatura, né? E aí, assim, se está muito úmido, você cobre mais com matéria seca, né? Se for preciso até dar uma revolvida, dar uma mexida no composto para dar uma secada nele e para distribuir e para oxigenar também, principalmente se você tiver com essas larvinhas da drosófila, que elas vão embora. Uma coisa que eu fiz que deu certo, assim, tá dando certo, porque ainda tem umas larvinhas de drosófila, mas tem bem menos do que o começo do mês, quando
eu coloquei esse material que tinha os ovos e eles eclodiram, foi o quê? Eu percebi que as drosófilas elas não se reproduzem ou elas não viram adultas dentro do composto, elas só eclodem, as larvinhas ficam se alimentando ali até chegar na fase de virar pupa, né? Quando elas viram pupa, elas viram pupa fora da composteira, fora do composto. Então eu percebi que elas ficam na tampa, formam a pupa lá, o casulinho para virar adulta, ou ela vai para a caixa de baixo, pelos furos de baixo, drenantes, elas vão para a caixa que está vazia embaixo e formam os casulinhos lá embaixo, né? Então isso facilita na hora de você eliminá-las, porque se você consegue controlar ali a exposição, né, da matéria orgânica com a matéria seca e controlar a umidade, e você consegue garantir que aquela matéria não tem ovos, você só vai ter ali dentro suscetíveis e tal as larvinhas que já estavam lá. E aí uma hora ou outra elas vão sair dali para virar pulpa. Aí você pode inclusive tirar a caixa de cima e ir para a caixa de baixo, colher essas pulpas todas delas ali que elas formaram, ou quando você tirar a tampa, se tiver alguma na tampa, você também lava, tira elas dali, e aos poucos você vai zerando, né? Você vai eliminando, mas é importante que você controle a umidade e que você não deixe a matéria orgânica exposta, que você cubra completamente com a matéria seca. Recomendo, inclusive, que você deixe 1 centímetro de matéria seca ali, cobrindo uma camada bem grossa ali de matéria seca. Em relação às formigas, dizem, assim, uma coisa que falaram para eu fazer, mas que não deu certo. Bom, como eu estava falando no outro vídeo, meu celular cortou, não sei porquê, mas continuando, né? Uma coisa que falaram para eu fazer para lidar com as formigas foi pó de café com água. Você coloca o pó de café puro na água, dá uma dissolvida nele e joga por cima do composto, assim, em volta e tal, para as formigas não entrarem, se elas estiverem vindo de fora. Se elas estiverem dentro mesmo do composto, fizeram formigueiro, alguma coisa assim, aí você precisa encontrar esse formigueiro e tirar essa parte, tirar esse torrão. Provavelmente elas fazem um torrão, né? Você tira ele com as formigas e tal, com a rainha, né? No caso, não sei como é que funciona muito bem, mas você precisa achar elas e tirar. Eu já vi gente fazendo coisas absurdas, tipo, quer dizer, absurdas na minha opinião, né? Mas de tirar todas as minhocas com a mão, colocar tudo isso num saco, asfixiar aquele composto ali até morrer todas as formigas, e aí depois você vai ter aquele composto com mau cheiro, você vai ter que misturar, enfim. Foi um caso bem crítico, assim, acho que deviam ser formigas bem prejudiciais para as minhocas, mas no meu caso não aconteceu isso, ainda bem, foi uma coisa mais simples assim, mas o pó de café não funcionou. O que eu fiz que deu uma amenizada nelas foi controlar a umidade mesmo. Então, por exemplo, na primeira caixa que eu enchi, ela ficou muito seca porque eu revolvi algumas vezes, eu mexi mais no composto e toda vez que eu colocava eu cobria quase que a caixa toda de serragem e ele ficou mais seco. Aí eu borrifei a água, dei uma umedecida, né, nele, no composto, e aí as formigas deram uma sumida e eu percebo que isso funciona. Quando você dá uma umedecida ou mantém ele um pouco mais úmido, as formigas não aparecem. Então eu acho que esse lance da umidade, se você já não tiver problema com as formigas, acho que dá uma resolvida, pelo menos no meu caso, né? Uma outra coisa que influencia bastante na umidade também do composto é o que você vai colocar lá. Eu já vi gente falando que o composto estava muito seco e não estava produzindo churume e a pessoa colocava muitas verduras. E verdura realmente não tem tanto líquido, né? Não retém tanto líquido. Agora, por exemplo, se você coloca bastante fruta, tipo mamão, melão, melancia, que tem bastante água, né? Tomate, é natural que pó de café também dizem que retém bastante líquido, é natural que o seu composto tenha mais água, né? Mais umidade ali. A questão da umidade é muito importante, junto com a temperatura. A temperatura ela aquece naturalmente, porque o processo digestivo das minhocas gera calor, né? E principalmente quando você coloca resíduo novo, você percebe que ali onde aquele resíduo está,
né, fica mais quente ali aquela região com algumas horas depois, porque elas estão já se alimentando daquele material, é bem interessante. Mas as minhocas, elas gostam de uma temperatura tipo uns 20 graus, assim, então se ficar muito quente e muito úmido, que dificulta a locomoção delas, elas vão querer sair da caixa. Então já aconteceu umas 3 vezes, como a gente está num calor, né, agora, de minhoca tá na tampa, assim, do lado de dentro, provavelmente por conta da umidade. Tanto que eu coloquei a touca, né, uma touca de TNT que eu vou mostrar, e isso não aconteceu mais, né, naquele dia. E então eu entendo que tem a ver com a umidade e com a temperatura, né. Bom, agora eu vou pausar e vou lá fora para mostrar a composteira e explicar mais algumas coisas, dar mais algumas informações que eu tenho. Bom, então aqui está a composteira. Eu vou explicar o funcionamento dela para quem não sabe, né? Essas caixas todas, essas 4 aqui, são caixas digestoras e essa é a caixa coletora. Coletora porque ela tem essa torneirinha que é onde vai cair o biofertilizante, né? Então, essas 4 caixas aqui serão alimentadas com matéria orgânica e matéria seca. As minhocas, elas naturalmente migram de uma para outra, né? Então, como é que funciona? Essa caixa aqui de cima, provavelmente é onde as minhocas estão, né? Aqui, ó, ela está coberta com matéria seca, tem poda, tem a serragem e tem a caixa lá de ovo que eu falei, né? Tá vendo? Tem até uma mosquinha ali, a drosófila lá, que eu não sei se eu vou ter que conviver com elas ou se eu consigo realmente eliminá-las. É um problema que eu tô tentando entender aí se eu consigo zerar. Porque tá bem coberto, tá vendo? Mesmo assim, elas ficam rodeando aqui. Eu não sei qual que é a delas. Tô tentando entender ainda. Mas, bom, formiga tem pouco, aparece pouco, então acho que tá bem controlado, porque também não tem aparecido tanta larvinha. Eu acho que as drosófilas estão bem controladas também. Enfim, aí o que acontece? Essa caixa já está cheia, foi a primeira, até fiz um sistema de numeração, uma plantinha com uma minhoquinha, caixa 1, caixa 2, aqui caixa 3 e caixa 4, né? E aí eu vou revezando. Então como é que funciona? Eu alimentei a caixa 1, quando ela encheu. Espera aí que tem uma moto passando, né? Quando ela encheu, eu passei ela para baixo, coloquei a caixa 2. Comecei a alimentar a caixa 2. Automaticamente tem uns furos aqui, as minhocas subiram daqui para essa caixa e começaram a se alimentar desse. Esse ficou descansando. Aí, o que vai acontecer? Essas duas estão vazias, né? Quando essa aqui encher, eu vou fazer a mesma coisa. Jogo essa caixa 3 para cá, começo a alimentar, elas vão para lá, as duas vão ficar descansando. E por aí vai, até zerar. Quando essa caixa 1 estiver aqui embaixo e a caixa 4 estiver cheia aqui em cima, eu uso a matéria, né, que já vai ter virado o humus, né, já vai ter descansado, e começa o ciclo de novo, começa o processo de novo, né? Aí, aqui não vai dar para mostrar porque essa caixa 2 está quase cheia também. Mas como é que funciona? Se você pegou a caixa do 0, eles provavelmente vão te mandar com humus ou com humus e com minhoca, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o humus num canto com as minhocas, né? E o resíduo, a matéria orgânica, você vai pôr no outro, né? E cobrir completamente com serragem. Esse processo todo tem vários vídeos na internet. Tem o pessoal da Morada na Floresta, eles dão dicas bem legais, práticas desse processo. Eu não vou conseguir mostrar aqui porque eu sou meio leigo com esse negócio de gravar vídeo, então eu vou ter dificuldade de tirar tudo isso aqui. E eu também não tenho como alimentar ela agora para mostrar. Eu posso até, de repente, fazer isso num outro momento, mas eu aconselho que vocês deem uma pesquisada em outros vídeos mostrando esse processo, né? Mas, por que tem que fazer isso? Porque aí as minhocas, de primeiro momento, elas vão escolher se elas querem continuar se alimentando lá do humus que elas já têm, ou se elas vão
se alimentar dessa matéria que você está colocando, porque às vezes pode ter alguma coisa ali que não é legal para elas, então você deixa que elas venham para cá, né? E aí você cobre tudo com matéria seca, né? Uma coisa que eu aconselho, que muita gente aconselha na verdade, é que você deixe acumular um pouco de matéria orgânica antes de você colocar. Porque se você colocar com muita frequência, você vai ter que colocar muita matéria seca também. E aí você vai deixar o composto mais seco. Então é interessante que você faça um monte considerável, deixe acumular uma quantidade considerável aí de matéria orgânica para você colocar de uma vez só a serragem, não ter que ficar colocando vários montinhos assim. E uma coisa que é importante também é você não colocar só num lugar ou não colocar espalhado, né? Faz como se fosse uma lasanha, assim, você coloca um pouquinho. Por exemplo, no meu caso, eu coloco aqui, aí aqui vai estar vazio, aí eu coloco aqui e coloco aqui. Aí depois coloco no meio, aí depois coloco aqui. Então eu vou distribuindo na caixa para otimizar o espaço, né? E cubro só aquela região onde está com a matéria. Eu não cubro a caixa toda, todas as vezes, né? Porque eu evito de ressecar muito o composto, né? Uma outra coisa também é só em relação ao que eu falei da caixa vazia. Por exemplo, essa aqui está vazia, só tem um pouco de humus lá que ela está preparada para receber depois a matéria orgânica, né? Aqui é que as drosófilas estão saindo um pouco, estão fazendo a pupa delas. Acho que elas estão saindo dessa caixa, sei lá, e fazendo a pupa aqui. Então eu não sei como lidar com isso, eu não sei se pode, se é normal, eu não vejo muita saída não, porque a caixa ela tá do jeito que ela deveria estar, assim, ela tá com um pouco de humus para receber o próximo matéria orgânica aí quando eu subir ela para cá. Então eu não sei muito o que fazer para evitar que as drosófilas façam a pupa e se reproduzam aqui dentro, né? Eu ainda não sei, se você souber aí me fala. Bom, aqui dentro tem uma coisa importante. Nessa caixa é aconselhável você colocar um tijolo aqui dentro, encostado, porque depois que começar a produzir o churume, né, o churume vai descer, o biofertilizante ele vai descer até essa caixa aqui, né? E aí vai ficar cheio de líquido aqui dentro, né? Então é importante que você coloque um cálcio, né, um tijolo aqui, para as minhocas, se elas caírem para cá, elas conseguirem subir de volta. Então é um apoio aí para elas conseguirem voltar. Senão elas podem morrer afogadas aqui se elas não conseguirem subir. Então tem um tijolo aqui em pé, encostado nesse fundo da caixa, né? Bom, em relação ao sistema, eu acho que é isso. Agora, se vocês forem procurar para comprar essa composteira já pronta, tem um outro detalhe só. Não sei se vocês repararam que está com uma touca. Essa é uma touca de elástico que veio com ela de TNT. Nos dias quentes é aconselhável você usar mais ela durante o dia para dar uma resfriada, porque essa tampa de plástico que vem nela, ela esquenta muito, principalmente agora, né? Ela tem uns furinhos, tá vendo? Mesmo assim, fica muito suado, fica muito quente. Então, o que eu faço? Eu deixo com a touca durante o dia e só à noite que eu coloco a tampa, porque à noite dá uma esfriada, né? E aí eu consigo concentrar um pouco de umidade aqui dentro durante a noite. Então eu faço esse revezamento aí durante esses dias muito quentes, né? Então essa touca aqui tá aqui por isso, né? Só ela, não precisa pôr a tampa e a touca. Só revezo entre os dois, né? Aí, falando... se vocês forem comprar essa caixa pronta, né? Você pode fazer ela, comprar essas caixas de transporte, fazer os furos, fazer o sistema todo por conta. Mas se você for comprar elas em lojas e tal, que vendem, eles provavelmente vão te vender 3 caixas, né? Pode até ver que a cor aqui elas são diferentes, tá vendo? É um marrom diferente, porque eu comprei, veio só a coletora e as 2 digestoras aqui, né? Só que eu percebi que
elas não estavam dando conta, né? E em menos de 15 dias eu já estava enchendo uma caixa dessa. Essas daqui são de 15 litros, né? E aí eu precisei comprar essas duas aqui para poder dar conta do sistema todo, né? Do ciclo. Por quê? Essa primeira caixa aqui, ela está descansando, né? Para ela virar um humus e você poder colher, né, tirar o humus dela, ela tem que ficar pelo menos 60 dias. Então o ideal é que ela ficasse 30 dias, se você tiver uma composteira de 3 caixas com 2 digestoras, o ideal é que que cada caixa fique 30 dias pelo menos sendo cheia, para que fique 30 dias descansando também e você consiga tirar depois o humus, né, o composto. Como eu estava enchendo em 12 dias, quase 15 dias, eu comprei mais duas porque cada uma fica 15 dias. E aí essa primeira vai cumprir os 60 dias, né? Então a minha ideia é essa. Porque eu não tinha como comprar uma composteira nova num tamanho maior, né? E aí, assim, é até uma questão também, porque eu comprei numa loja no Mercado Livre, que chama Loja da Compostagem. E assim, inclusive eu recomendo muito, eles são super atenciosos e o produto eles são muito caprichosos, assim, tipo, essas caixas vieram super bem embaladas, eles mandaram tudo certinho, tudo separado em saquinho. Eles têm também um manual de instruções, assim, para a primeira vez que você tem, né? Muito legais também, muito legal também o manual de instruções, né? Então, eu recomendo bastante eles, né? Uma coisa só que me pegou de surpresa foi essa questão da quantidade, né? Tipo, de não dar conta. Por quê? Eles falaram que essas de 15 litros eram ideal, assim, para 2 ou 3 pessoas, né? Eu moro com um amigo, somos em 2. Falei, bom, de 15 litros, se é para 2 ou 3 pessoas, então vai dar conta, né? Comprei as 3. Só que não deu conta. Então, é muito relativo, assim, depende de quanto de matéria que você produz. Então, assim, se você tem 3 pessoas na casa, eu já aconselho não pegar de 15 litros, eu aconselho pegar uma maior já, né? Agora, se são 2 pessoas que consomem pouca matéria orgânica, tipo, se você enche um pote daquele de sorvete, por exemplo, por semana, aí a de 15 litros eu acho que dá conta, né? É que eu tava enchendo um pote de sorvete desse a cada 2 dias, então, tipo, tava enchendo muito rápido essa de 15 litros, né? Mas eles são muito caprichosos, eles assim, tiram todas as dúvidas, são muito legais. Tem o pessoal que eu comentei também, da Morada na Floresta. Eles possuem uma loja que chama Umi, que é uma composteira super bonita, super chique, assim, e é um pouco mais cara, bem mais cara do que essa que eu comprei na loja da compostagem, mas são caixas que não são caixas de transporte, são caixas feitas para compostagem. Ela tem um pé diferente, você viu que essa tem um suporte de ferro que eles mandaram para adaptar, né, as caixas que eles vendem, né? Mas a Umi não, eles têm uma composteira já preparada para isso, tem uma caixa coletora que evita esse afogamento das minhocas, que aproveita 100% do biofertilizante, né? Porque ele tem um caimento que faz todo o biofertilizante sair pela torneirinha. A caixa deles tem umas presilhas para você pendurar a tampa quando você for manejar e tal, de maneira mais confortável. É uma caixa bem legal, assim, né? Tem rodinha e tudo já. Então, também vale a pena, né? Bom, acho que era isso. Algumas outras coisas que eu ia falar eu já disse. E espero que isso sirva, esse tutorial, né? Sirva de incentivo aí para você começar a olhar melhor aí para o que você chama de lixo.